Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai dar início a mais um roteiro, certo? De geografia. Esse roteiro do capítulo começa então, né, com o capítulo 14, ele vai ser dividido em duas partes novamente, a primeira hoje, a próxima no vídeo da semana que vem. Então, dando uma olhada aí no roteiro de vocês, confere aí, a primeira parte, então, o primeiro passo será vocês assistirem um vídeo que tá lá no link do roteiro, um vídeo sobre o discurso da Greta Thunberg, sobre o encontro da cúpula climática da ONU no ano passado. Foi um vídeo que viralizou bastante, que chamou muita atenção no mundo inteiro, trouxe aí uma projeção muito grande para essa menina. Mas a questão não é falar da Greta, e sim do que o discurso dela coloca. Porque, bom, vocês vão reparar que no discurso o que ela traz é uma provocação, ela diz como vocês ousam. E eu acho que a pergunta que ela coloca, que poderia sintetizar todo esse discurso, é sobre se haverá um amanhã para a geração da Greta, para a nossa geração, inclusive, a geração de vocês, a geração dela que é um pouco mais nova. Enfim, será que haverá um amanhã diante de todas as transformações, sobretudo climáticas, que o nosso planeta vem sofrendo? A pergunta que se coloca é essa, né? Então, o tema, como vocês perceberam, é o tema das mudanças climáticas. Nas aulas passadas nós falamos sobre o debate ecopolítico, né, internacional, sobretudo, então como os países e a partir dos seus governos e as instituições multilaterais como a própria ONU vêm trabalhando esse tema das mudanças climáticas, na verdade da questão ambiental de uma maneira ampla. E hoje a gente vai, a partir então da aula de hoje, a gente vai trabalhar um pouco aspecto do debate ecoambiental, ecopolítico, que é a questão das mudanças climáticas. Então, esse debate das mudanças climáticas, ele é permeado pela percepção de que nós tivemos muitas mudanças no sistema climático do planeta terrestre, sobretudo no período recente, e que as mudanças realizadas, sobretudo aquelas que a gente viu, né, no capítulo passado do debate ecopolítico, foram iniciativas ainda pouco efetivas no combate da amenização e da reversão dessas mudanças. Coloca-se, então, a gente viu lá que muitos dos impasses do debate ecopolítico está relacionado a conflitos de interesse que existem, então, entre os governos e dentro dos próprios países, mas de qualquer forma reforça uma necessidade de ações mais incisivas, mais efetivas por parte de tanto dos governos quanto das empresas e inclusive de nós mesmos, indivíduos, para tentar mudar essa condição. Bom, então quando a gente fala de mudança climática, a primeira coisa que se coloca para a gente é o debate do aquecimento global. É muito importante, então, a gente definir o que é o aquecimento global. Conceitualmente, então, se utiliza essa expressão para designar o aumento da temperatura global recente. Então, a perspectiva de que, sobretudo a partir da Revolução Industrial, principalmente a partir do final do século XIX, a temperatura global subiu bastante, né? Eu trouxe aí esse gráfico para vocês, que apesar de estar em inglês, ele acho que dá pra gente ter pelo menos uma ideia visual do quanto a temperatura global subiu nos últimos anos. Então a gente percebe que, bom, pelo menos no século XX, para nível de comparação, somente no século XX a temperatura global média da Terra subiu aproximadamente 0,5 graus Celsius, o que significa algo bastante expressivo se a gente for considerar aí as eras geológicas. A gente vai ver como que isso aconteceu. E quando a gente fala, então, de aquecimento global, é importante a gente olhar, porque, bom, esse debate ele está cada vez mais polêmico, né? Ele traz visões cada vez mais
díspares entre aqueles que são pró-teoria do aquecimento global, então que acreditam que de fato a Terra está passando por um aquecimento global e que esse aquecimento global é provocado pela atividade humana, e aqueles que vão discordar. Então a gente vai olhar daqui a pouquinho quais são esses argumentos, mas para a ciência, né, toda a ciência que trata da questão térmica da Terra, ela entende que existem 5 fatores que interferem na temperatura terrestre. A própria órbita solar, a própria órbita da Terra, então o próprio movimento de rotação e translação da Terra, ele gera energia, ele gera calor. A atividade solar, como a gente sabe, né, a principal fonte de calor que a Terra recebe. A atividade vulcânica, que libera bastante calor. A variabilidade do sistema, então o próprio sistema atmosférico, né, com a forma como ele se comporta, influencia na temperatura terrestre. E o efeito estufa, então os gases do efeito estufa, né, estão relacionados, então são 5 fatores que vão interferir na questão da temperatura terrestre. O efeito estufa, especificamente, ele é um fenômeno natural, então muito cuidado com isso. A gente, quando fala de efeito estufa, a gente, por conta desse debate estar aí já sendo desenvolvido há bastante tempo, a gente acaba pensando que o efeito estufa é um fenômeno provocado pela atividade humana, quando na verdade se trata de um fenômeno natural, que consiste em basicamente o quê? Então vamos dar uma olhada aqui na imagem. Ele está relacionado ao aquecimento da Terra pela atividade solar, e existe uma camada na atmosfera, nas camadas mais elevadas da atmosfera, que tem, então, gases, sobretudo o CO2, que formam uma camada, e essa camada, ela retém parte do calor que reflete na Terra. Então, os raios solares, eles incidem, né, na Terra, reflete por questões físicas, e parte dessa energia refletida atravessa a camada do efeito estufa, de CO2, mas parte dessa energia solar, ela fica retida por conta dessas moléculas de CO2, fazendo com que então esse calor que venha da Terra, ele fique em parte retido, mantendo a superfície terrestre aquecida. No entanto, sobretudo nos últimos 50 anos, por conta do aumento a teoria de que então o aumento da emissão dos GEs, ou seja, dos gases do efeito estufa, aumentaram de uma forma de tal forma que não há algum fenômeno natural, uma fonte natural que justifique esse aumento. Então, a gente não teve aí, por exemplo, os gases que são liberados pela atividade vulcânica e por aí vai, não explicam 100%, não são suficientes para explicar o tamanho desse aumento. Esse aumento expressivo de GE na atmosfera, então o aumento da camada do efeito estufa, dos gases estufa, provoca então mudanças no equilíbrio do sistema atmosférico, fazendo com que a gente tenha oscilações, ou seja, eventos extremos de altos e baixos cada vez maiores e com mais frequência. Pensa a Terra como uma corda esticada, e você puxa essa corda, você faz uma oscilação maior. Então, quando você oscila, você vê aquelas ondas, né, se mexendo com mais força. Então, essa oscilação a gente percebe cada vez mais nas últimas 5 décadas, sobretudo, a gente tem percebido que esses eventos extremos, então, de verões, às vezes mais chuvosos do que costumavam ser, invernos mais quentes do que costumavam ser, como esse agora que a gente está vivendo, eles têm acontecido, então, esses eventos extremos, essas anomalias, no sentido de que não era assim algumas décadas atrás, estão cada vez mais frequentes. E existem algumas hipóteses, então, daqueles que acreditam que o aquecimento global não tem uma correlação direta com a atividade humana, e a gente vai analisar aí os 5 principais argumentos utilizados por essas pessoas e cientistas que defendem as hipóteses naturais, e vamos mostrar como que 97% dos cientistas desse campo específico desfazem esses argumentos. Então, a primeira hipótese é a hipótese da atividade solar. Então, que
o que está fazendo com que a temperatura terrestre esteja aumentando não é a atividade humana, e sim variações na radiação solar, né? Então, na própria apostila de vocês, na página 37, a gente tem alguns desses argumentos, né? São 5. E como é que a gente desconstrói, como é que a ciência desconstruiu esse argumento da atividade solar? De que, sim, existem estudos que mostram variações da atividade solar na Terra, da intensidade de variação na entrada de raios solares. Entretanto, o aumento da intensidade de radiação não explica o aumento expressivo de CO2 na atmosfera que nós verificamos, sobretudo, nos últimos 50 anos. Um outro argumento é o do vulcanismo. Então, de que o aquecimento global seria provocado não pela atividade humana, mas pela atividade vulcânica. Entretanto, a ciência prova que o CO2 que é emitido pelos vulcões é diferente daquele CO2 emitido a partir da queima de combustíveis fósseis. O CO2 que vem da atividade vulcânica é sobretudo oriundo, né, enfim, do derretimento, vamos chamar assim, da fusão de rochas magmáticas, né, de rochas ígneas, também chamadas de rochas ígneas, que vem das rochas da crosta, né, que nada mais é do que o magma solidificado. E o CO2 que se verificou em excesso na atmosfera é um CO2 de origem de hidrocarbonetos, ou sobretudo da queima de petróleo e de carvão. Então, não está relacionado ao vulcanismo, e sim a queima de hidrocarbonetos. Quem queima hidrocarbonetos? Nós, né? Outro argumento é que o carbono é pouco efetivo na queima para gerar o aquecimento global. E aí a gente entende e que, na verdade, o que está causando o aquecimento global seria a concentração de vapor de água. Mas a ciência já comprova que o vapor de água ele não é tão não seria capaz de gerar esse aumento. Outro argumento bastante comum é que os dados que a gente utiliza para argumentar o aquecimento global como causa humana é que os dados não são confiáveis. Entretanto, os climatologistas, né, nós temos aí mais de 4.000 estudos que apontam a ação humana como principal causador do problema do aquecimento global. Há um consenso aí entre 97% dos especialistas. Eu estou falando, gente, de instituições de renome na ciência, como a NASA, a NOAA, nos Estados Unidos, que trata do estudo tanto da atmosfera quanto dos oceanos. A gente tem a JANSEC no Japão, a gente tem o MCH no Reino Unido. Então, uma série de instituições no mundo inteiro que estão produzindo dados, como eu disse para vocês, são mais de 4.000 estudos voltados, publicados, comprovados de que a razão é humana. E bom, e o último argumento é de que há uma relação incorreta entre CO2 e temperatura. Bom, evidências antrópicas, então, que esses 4.000 estudos vão trazer para a gente. Então, há 650 mil anos atrás, a Terra realmente passou por uma elevação da temperatura e da concentração de CO2. Isso está relacionado ao processo de glaciação e interglaciação. Se a gente for olhar as eras geológicas, vocês vão perceber, né, lá naquela tabela geológica, de que a Terra passou por várias idades, né? Então, em cada uma dessas etapas das chamadas eras geológicas, tiveram períodos de glaciação e interglaciação. Nesse exato momento, nós estamos numa interglaciação, um processo, então, em que a gente está saindo de uma glaciação e vamos entrar em outra, mas isso daqui é pelo menos 300 mil anos, né? A estimativa é mais ou menos essa. E um período de interglaciação, evidentemente, é um período, então, de elevação da temperatura global. Beleza, isso inclusive é um dos argumentos, né, como eu disse, das pessoas que são contra a tese do aquecimento global. Só que mesmo nesses períodos de interglaciação, então nas 7 interglaciações que a Terra já passou, mesmo nesses períodos, o aquecimento, em que ocorre o aquecimento da temperatura, a concentração de CO2 nunca foi tão alta quanto agora. Para a gente ter uma ideia, em pelo menos 1 milhão de história da Terra, a concentração de CO2 oscilou entre 180 a 280 partes por milhão, ok?
Então, em 1 milhão de anos, a gente ficou com uma concentração média aí de 180 a 280 ppm. Isso durante 7 glaciações. Então, mesmo nas interglaciações, quando a temperatura e a quantidade de CO2 tende a aumentar, por que a quantidade de CO2 aumenta na interglaciação? Porque eu tenho derretimento das camadas de gelo, né? E o gelo, as calotas polares, elas concentram CO2. Então, quando eu derreto esse CO2, eu aumento a emissão de... Desculpa, quando eu derreto a camada de gelo, ela derrete, ela libera CO2 para a atmosfera. Mas mesmo quando isso aconteceu de forma natural, comprovadamente natural, antes até da existência dos seres humanos, a gente não teve uma concentração de CO2 tão grande quanto agora. Somente no século XX, então esse ano, na verdade em 2019, a gente registrou uma concentração de 400 partes por milhão. Então, em menos de 2 séculos, a gente mais do que dobrou a concentração de CO2 na atmosfera. Nunca houve, então, na história da humanidade, uma concentração, uma mudança tão grande em tão pouco tempo. Então, o que traz aí a hipótese de que seja uma causa humana. E qual é a origem, então, desse carbono extra, né? A gente tem basicamente 4, né? Então, assumindo e percebendo que essa concentração extra, esse carbono extra que a gente verifica na atmosfera, ele é, sobretudo, de origem da queima de hidrocarbonetos, como eu falei para vocês, então de petróleo, carvão e por aí vai, a gente tem algumas origens. São 4 principais e essas 4 estão relacionadas com a atividade humana. A geração de energia, a produção industrial, a agricultura e os nossos sistemas de transporte. Principais evidências de que, então, a ação antrópica é a principal causadora das mudanças do aquecimento global. Primeiro que a gente verifica que há mudanças no ciclo diurno, então a gente tem dias cada vez mais longos. Outra verificação, outra evidência é de que se percebeu um aumento da temperatura dos oceanos anormal, sem uma comprovação de algum fator natural que justifique esse aumento. Aumento do nível do mar. Eu coloquei uma estrelinha aí, por quê? Porque o nível do mar, ele realmente tende a oscilar, é algo natural. Porém, está aumentando a proporções anômalas, o que sugere aí de que nós estejamos contribuindo para esse aumento. E que a teoria mais próxima é de que esse aumento do nível do mar está relacionado ao derretimento das geleiras, que é outra evidência da ação antrópica, do aquecimento global, a redução da área do Ártico, né? Então a região polar da Terra, dentre outras. Então, como consequências, a gente pode citar algumas. No livro de vocês tem 2 tabelas muito interessantes que mostram aí como era, e quais são as perspectivas e alguns mitos relacionados a essas consequências que a gente já pode pontuar aí, mas... então eu vou citar algumas, mas gostaria de sugerir que vocês fizessem a leitura atenta dessas páginas. Deixa eu só conferir aqui para indicar melhor para vocês. Isso tá na página 39 e 40, então façam essa leitura. Mas, bom, podemos citar quais consequências? Diminuição da quantidade de oxigênio, ou seja, desoxigenação da atmosfera e dos oceanos. Então, está se percebendo que a quantidade de oxigênio que existe na atmosfera, na troposfera, que é a camada da atmosfera em que nós estamos inseridos, né? A maior parte de nós está ficando com uma concentração de oxigênio cada vez menor, o que gera uma série de problemas para a saúde humana. No caso dos oceanos, gera um estresse nos ecossistemas marinhos. A verificação, né, a outra consequência, como eu mencionei, o aumento do nível do mar, além do aquecimento e acidificação dos mares por conta do aquecimento global, o aumento do número e da força dos furacões. Então a gente vai ter existe a tendência, porque os furacões estão muito relacionados à temperatura do oceano, das águas marinhas. Então, quando você tem esse aquecimento que eu mencionei do nível da água do mar, você aumenta a probabilidade de furacões e inclusive a força que esses furacões vão ter. Outra consequência que está também relacionada ao aquecimento e acidificação dos mares e oceanos é a perda de corais,
a ocorrência cada vez maior de climas extremos, ou seja, de variações climáticas cada vez maiores, aquela coisa da corda que eu mencionei para vocês no início da aula, a redução do albedo e derretimento do permafrost. O que é o permafrost? É o solo congelado que a gente encontra nas regiões polares. Eu trouxe essa imagem aqui, que são fotografias recentes de expedições no Ártico, tiradas esse ano. E quando eu falo de derretimento do permafrost, é isso aqui, ó. Todas essas imagens são no Ártico. Você tem agora, o Ártico, ele está sendo coberto por vegetação. Por quê? Então sai o gelo e começa a crescer plantinha. Gente, por que isso? Porque o aquecimento está permitindo agora o desenvolvimento de vegetação. Olhando assim, são paisagens lindíssimas, mas que nos preocupam porque a gente sabe que o derretimento do permafrost, o derretimento das camadas de gelo, né, das geleiras, eleva o nível dos oceanos, aumenta, como eu mencionei, derretimento de calota polar aumenta a emissão de CO2, porque aquele CO2 que estava armazenado nas camadas de gelo vão para a atmosfera conforme elas derretem. Bom, a gente tem alterações nas correntes marinhas e por aí vai. Trouxe esse gráfico aqui para vocês verem como que nos últimos, da década de 80 até 2015, a gente teve aí uma diminuição expressiva das camadas de gelo. Então, repara, conforme o gráfico vai crescendo, vai mostrando aí, conforme o gráfico vai decrescendo, a gente percebe aqui mostra a redução, então, da extensão mínima do gelo. Então, em 2012, a gente atingiu o nível mais baixo já registrado. Essa tendência continua. Essas imagens aqui eu já mostrei. Existem, então, estudos que estão sendo realizados aí em vários locais. Deixa eu arrastar aqui para vocês poderem ler melhor. Que mostram que metade das praias do planeta podem desaparecer até o final desse século. É claro que é um estudo aí bastante catastrófico, bem alarmante, mas que sugere coisas pra gente ficar atento realmente. Bom. E o que tem sido feito, né? Então, a gente comentou na aula passada sobre o protocolo de Kyoto, que foi a principal grande iniciativa e mais recente que a gente teve, assinado lá em 97, no Japão, onde os países se comprometeram em reduzir aí a 5,5 graus, se eu não me engano, a 5,5%, devo estar enganada, mas enfim, reduzir as emissões de gases estufa, apesar de alguns países terem de fato reduzido consideravelmente as suas emissões, o Brasil entre eles, o volume total no globo aumentou muito. Então, por mais que alguns países tenham melhorado, outros aumentaram, como por exemplo os Estados Unidos e a China. Então, a gente pode falar aí de um fracasso do protocolo de Kyoto. Em 2015, como eu comentei com vocês na aula passada, a gente teve a assinatura do protocolo de Paris, que trouxe novas metas aí para até o ano atual, o ano de 2020, mas que até na última COP, né, que teve no início desse ano, a Conferência do Clima, os resultados não são tão animadores assim. E o que isso revela pra gente, né? O que a gente pode concluir desse fracasso das iniciativas aí dos países em resolver esse problema do aquecimento global, sobretudo? De que boa parte, então, dos países desenvolvidos são contrários à fixação de metas obrigatórias, dentre eles o maior e mais rico de todos, os Estados Unidos. Alguns países emergentes, como por exemplo a própria China, querem garantir que nenhum acordo ambiental prejudique o seu crescimento econômico, ou seja, porque se entende que se para você reduzir as emissões de GE, como eu também já falei para vocês, você tem duas alternativas, né? Você diminuir a sua atividade industrial, agrícola, enfim, todas aqueles quatro atividades que são os principais responsáveis pelas emissões de GE, ou você investir em tecnologias para fazer com que essas atividades, essas mesmas atividades, sejam menos poluentes. Isso significa investimento, isso significa prejudicar, de certa forma, o crescimento econômico.
Então percebam que são países que têm uma concepção de desenvolvimento que está totalmente fora daquela coisa que a gente discutiu do desenvolvimento sustentável, né? Daquele tripé do desenvolvimento sustentável. E outra coisa que a gente pode concluir, que a gente tira aí desse fracasso do protocolo de Kyoto e, enfim, das várias iniciativas de enfrentamento das mudanças climáticas, é que parte dos países periféricos, inclusive com o apoio dos países ricos e emergentes, que apresentaram bons índices nas políticas ambientais, eles reivindicam que esses mesmos países ricos transfiram para eles emergentes recursos financeiros e tecnologia para que eles implantem mudanças na sua economia. Porque, do contrário, eles vão continuar usando termoelétrica, queimando combustível fóssil, porque é mais barato, é uma margem de lucro mais viável. Você não tem capital para investir em tecnologia para fazer diferente. Então, só para a gente fechar, eu trouxe esse gráfico aí que mostra o quanto as emissões, o quanto esse problema pode piorar, né? Eu sei que essa aula tem um tom aí bem apocalíptico, ainda mais num momento de pandemia, mas a gente não pode fugir da realidade. Um segundo. Fiquei até com a garganta seca de falar tanta coisa ruim, né? Profeta do apocalipse aqui. Então, esse gráfico mostra, né, que desse ano em diante, até 2100, o quanto pode piorar as emissões e o aquecimento de CO2. Então, a primeira linha, a vermelha, mostra que se os países não atingirem a meta de reduzir entre 4 e 4,8 graus Celsius a temperatura, a gente vai ter um aumento das emissões aí de até 150%. Se a gente seguir as políticas atuais, fielzinho, coisa que não está acontecendo, a gente consegue manter aí uma variação de 2,8 a 3,2. Seguindo as atuais promessas, ou seja, o que a gente prometeu, mas não esteja avançando, a gente consegue aí dar uma reduzida bacana. Bom, então, galera, eu trouxe essa charge aí que eu acho ela interessante, né? Falar, de acordo com o estudo Alterações Climáticas em Portugal, publicado ontem, o país terá que se preparar para mudanças radicais de cenários climáticos. Em que sentido? E enquanto eles conversam, eles passaram por 2 climas extremos. Então, essas mudanças radicais aí, né? Esse tipo de charge é muito explorado nos vestibulares, nas provas, nas minhas provas, inclusive. Esteja aí, fica a dica. E que é interessante que vocês façam esse tipo de análise, né? Então, o que essa charge está mostrando? O que ela está ironizando aí pra gente? De que as mudanças radicais na perspectiva climática, elas já estão acontecendo e os países precisam se preparar para elas, mas também para que elas não aconteçam mais com tanta frequência. Bom, então, esse era o tema apocalíptico do dia. Espero que tenha ficado claro. Sigam os próximos passos do roteiro, então, que consiste em vocês fazerem as leituras aí do livro e fazer as atividades, ok? E na próxima aula a gente continua falando de como é que tá essa questão das mudanças climáticas aqui no nosso país maravilhoso e complexo, amado Brasil. Beleza, galera? Um beijo, até a próxima, se cuidem.